Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlusCast, o podcast da Alus. O meu nome é Pedro Vassalo. O meu é Bernardo Parolini. E aqui você conhecerá mais uma história capaz de te inspirar com uma dose de fé, para você alcançar o seu propósito de vida. E se você ainda não sabe qual é ele, nossa missão é te ajudar com isso. Como sempre dizemos aqui na Alus, viver por algo maior do que nós mesmos. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui com o queridíssimo Gabriel. Muito obrigado, meu querido, por estar aqui conosco, ter aceitado esse convite. E hoje nós vamos falar sobre muita coisa. A gente tem que até cadenciar aqui tanto o assunto que a gente tem para poder falar, tanta sinergia aqui que a gente tem. E hoje a gente vai permear propósito, vamos permear negócios. E eu acho que hoje a gente tem um episódio aqui único, que é sobre viver realmente por algo maior, sobre a gente alcançar bons resultados, a gente sempre viver em alta performance, mas a gente nunca esquecer do nosso coração aonde ele está e aonde ele quer chegar, o propósito que Deus colocou na nossa vida. E também para o B, né, para mim que está começando a referência aí do Gabriel dentro do mundo do esporte, que está aí há vários anos dentro do Iron também, desenvolvendo algumas grandes coisas com cuidado do próprio corpo. Bom, pra gente começar, quer falar alguma coisa? Quer agregar? Não, nada. Pode Pode, dar pode seguir o sequência. fluxo? Bom O demais. tempo tá curto hoje. Gabriel, pra gente começar então, se apresente pra turma, fale um pouquinho sobre você, mas sem dizer o que você faz. Sobre identidade agora, sobre quem é o Gabriel. Perfeito. O Gabriel, primeiramente, é um filho de Deus. O Gabriel, ele é cristão, o Gabriel é missionário, o Gabriel, ele é marido da Sassá, pai do Isaac, pai da Esther. É um cara que é apaixonado por esportes, mas que se sente um atleta fake, porque a verdade é que a gente tem que trabalhar muito para a gente poder alcançar os nossos objetivos, e acaba que o esporte ele fica sendo algo que vira um hobby, que a gente é apaixonado por cuidado, por performance, mas que eu não consigo colocar ainda à frente da minha família e do meu trabalho. Mas esse é o Gabriel. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente conheceu o Gabriel, eu conheci o Gabriel assim, de ouvir falar quem era, durante a pandemia, né? Durante a pandemia tinha as ações aqui em Belo Horizonte de entrega de cesta, de entrega de comida nas ruas. O Gabriel estava muito conectado ali no mercado da Lagoinha, né? Sim, com a rede, né? Com a Rede rede solidária. na entrega da cesta, das alimentos, das marmitas. E naquela época a gente começou a ver um movimento, fomos conhecendo algumas pessoas, eu conheci você assim, em algumas ações, a Dai e algumas outras pessoas, o Capitão. E recentemente, né, no ano passado, a gente estreitou o relacionamento aí por conta do Branquinho. E a gente teve o prazer agora também de viajar lá pro norte de Minas, que a gente trouxe o Rafa do Love aqui, juntamente com o Gabriel e com a BN Movement, né? Então, enquanto tinha lá o Love e tudo que a gente conversou aqui sobre o Love com o Rafa, também existia o movimento da BN, né? Que o Gabriel hoje lidera, o responsável junto com a esposa dele, com a Sassá. Então a gente teve um momento também muito precioso no norte de Minas. E além disso, né, também para Moçambique agora, o Gabriel já pisou em terras moçambicanas e foi uma das experiências assim muito marcantes da vida dele. Maravilhoso, cara. Então, assim, tem muito spoiler aqui para poder falar, muita coisa incrível, mas acho que a gente poderia começar falando um pouquinho, voltando um pouco atrás e a gente saber um pouquinho da história do Gabriel. Como tudo começou, né? O Gabriel hoje aí, né, fundador, CEO do Grupo Top Fit, mais nesse lado profissional, sua carreira, você passou pela área militar. Conta um pouquinho isso pra turma, quem é o Gabriel e onde que ele chegou aqui dentro do Grupo Top Fit. Perfeito. Eu falo que são muitas fantasias, né? Entre aspas, mas eu vou na do profissional agora, do Dr. Gabriel, pra gente saber como que foi formado isso. Mas eu comecei a trabalhar aos 13 anos, né? Como office boy, de mãe, de pai, assim como muitas pessoas que a gente conhece aí, com 13 anos, eu já não conseguia mais ficar em casa e queria, sim, trabalhar, não empreender, trabalhar, porque na época a gente nem sabia o que era empreender. E quando eu estava com 17 anos, surgiu o alistamento militar e eu estava na faculdade e um amigo meu, Lucas Scheib, falecido, um grande amigo, ele falou assim, irmão, vamos fazer o alistamento no exército? Falei, cara, alistar no exército? A gente vai alistar. Não, mas alistar no CPOR, pra gente pegar o CPOR. Falei, o que é CPOR? Um Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Tá, e aí? Irmão,
nós vamos vir fardado pra faculdade. As meninas vão olhar pra gente de farda. Falei, gostei, É isso. é isso. É isso que eu quero. Olha a motivação. Por que eu tô falando isso? Existem vários lugares que a gente chega, que a gente vai pela motivação errada. Mas Deus conhece o nosso coração desde o início e sabe pra onde que ele tá Levando a apontando, gente. né? E tá levando. E ali eu topei nessa empreitada de ir para o serviço militar para poder chegar fardado na E faculdade. passaram o rodo na faculdade. E aí começamos na faculdade chegando de farda, porque CPUR na parte da manhã, almoçava no carro, no trajeto, porque tinha que chegar para a faculdade 1h30, 1h40, não sei, não lembro o horário muito certo. E eu chegava fardado sempre, e olhando para o lado, e olhando para o outro, para ver se alguém... E aí eu entrava todos os dias no elevador, desfilando aquela farda como aluno do CPUR. Tinha nem graduação. E aí um dia, dentro do elevador, eu só fui cutucado assim por trás, ó. O aluno, qual a ideia? Quando falo aluno, qual a ideia? Você É já- sempre um superior. E eu olhei um cara normal, aí ele se apresentou como um capitão, falou assim, você está proibido de pisar nessa faculdade fardado. Você tira a sua farda antes de entrar. Você não precisa de entrar fardado. Você está a serviço aqui ou você está estudando? E aí eu murchei. Tomou um enquadro desse assim, né? No segundo mês, irmão, eu falei, nem... Eu entrei aqui só por essa motivação, e agora? Mal sabia que eu ia pegar gosto, que eu ia ficar bem classificado. E no final, das poucas vagas que abriu, né, para oficialato, para oficial, para virar tenente, eu peguei essas vagas, fui servir em São João del Rei, no 11 BI de montanha. Só que eu sempre achei que o exército era uma porta de entrada ou então um degrau para uma outra fase da minha vida. Então, enquanto os meus amigos militares, tenentes, estavam ali servindo e eles pararam o estudo, a faculdade, tudo, eu continuei estudando. Então eu ia para o batalhão na parte da manhã, na parte da tarde, e quando saía eu ia treinar e depois do treino eu ia para a faculdade. Eu fazia na Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ, as matérias em ciências biológicas, e numa faculdade que chamava IPTAM, eu fazia o particular num curso de enfermagem, porque não existia biomedicina que eu estava fazendo. Então, eu fui eliminando matérias ali para poder cumprir o meu propósito de estudo, para quando saísse daquela fase militar, eu estaria pronto para o mercado. E eu vejo que essa visão de futuro começou ali, porque muitos paralisaram com essa visão. Falaram, cara, não, eu estou aqui vivendo o militarismo, eu vou parar tudo e vou viver isso aqui de cabeça. Saía do batalhão, era para casa. Nem treinava, ia para casa, via filme, esperava o outro dia no batalhão. Então sempre eu tive essa visão de ser um pouco... Cara, eu fico fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou proativo demais, então eu fico querendo fazer, eu não consigo ficar parado. Isso desde lá de trás. E aí eu fui pro batalhão treinar a faculdade. Chegava 11, meia-noite, 5 horas da manhã já tinha que estar acordando pro batalhão. Então eu vivi essa experiência militar. E quando eu saí do serviço militar, Foi quantos anos? eu fiquei em 2008, 9, 10 e 11. 4 anos. E quando eu saí, voltei para a faculdade, para o trabalho. E aí eu voltei para a empresa do meu pai, voltei para a faculdade. E ali já começou aquela ideia. O que eu vou fazer? Eu vou formar em biomedicina, mas qual que era o meu propósito? Ser proprietário de um laboratório de análises clínicas. Essa era a minha visão. E aí, Vou derrubar o Pardini. vou derrubar o Pardini. Aquela visão, né? Você dono. Só que aí no meio do caminho, fazendo tantos estágios ali dentro de laboratório, eu falei, cara, eu vou ser engolido pelo Pardini, pelo Oswaldo Cruz, pelo São Fleury, Marcos. por todo mundo. Cara, não tem jeito. O laboratório Magalhães ia à falência, né? E eu vi que ia ter uma dificuldade de empreender nesse meio. Eu falei, agora eu vou para onde? Eu falei, cara, eu vou para perícia criminal. Outra área que eu gostava. Perícia criminal. Quando eu fui ver, cara, não era do jeito que eu queria. Porque a perícia criminal, eu vi ali agindo mesmo de forma intencional a civil. A militar precisava de ser um crime militar, com um militar, para ir no lugar do crime, para recolher Sabe quando e se acontecesse? Falei, cara, não é isso também. E aí, no meio desse caminho perdido, e eu acredito que muitas pessoas que estão vendo esse podcast aqui se sentiram perdidas ao longo da vida. Cara, o que eu vou fazer agora?
Ponto. Gabriel, você nunca me senti perdido. E aí apareceu a área biomedicina estética. Surgiu em 2010. Não existia antes. Você tinha o quê? 20, Eu tinha 21, né? 19. 19? 19 para 20. Eu formei com 21, né? Então surgiu ali biomedicina estética. E eu falei, cara, peraí. É uma área que cuida do corpo, cuida do rosto. Se eu gosto de me cuidar, eu posso cuidar de outras pessoas também. E nesse momento eu tava com meu pai no gatilho para passar a empresa dele para mim, pro meu nome, que é uma empresa de controle de pragas. Sabe quando você vai pegar a empresa familiar e fala assim, cara, é o que sobrou, é o que deu. Né? Conheço bem essa história. É o que deu, é isso aí. Então, aí eu inventei. Eu lembro que eu inventava os negócios para ser um biomédico e não falar que eu ia pegar a empresa do pai. Eu sou responsável pelo laboratório de controle de qualidade biológica. Nem tinha esse negócio, mano. Nem tinha. Ah, Eu fundei um laboratório de controle de qualidade biológica para falar que eu, como biomédico, estava assinando por aquela empresa. Mentira, era a empresa do pai passando pro filho. Ponto. E nesse momento eu falei, pai, é o seguinte, tem uma área de estética que eu queria tentar. Sabe quando você fala assim, o que meu pai vai falar? um feeling? Você já tinha um feeling sobre essa área? Ou... Cara, pouquíssimo. Aham, Eu sabia que dava para aplicar coisa nos outros. Ponto. perfeito. E eu falei, cara, eu gosto disso, eu vou. E aí, falei com meu pai, sabe quando você fala com medo? Cara, porra, Já de cabeça baixa, cabeça já baixa. esperando Ô, filho, eu tô passando tudo pro seu nome, o meu legado para você, a empresa de tantos anos, tal. E aí, ele falou assim, pode ir, vai, eu apoio esse projeto e eu ainda vou patrocinar esse curso seu, que era lá em Canoas. Por isso que meu coração bateu agora de ir pro sul correndo, porque minha pós-graduação, minha primeira especialização foi Canoas e Porto Alegre. E aí eu fui. Só é importante contextualizar, né? A gente tá gravando o podcast quarta aqui, dia 28 de 28 de maio. 29 de maio. E acabou, né? Tem que 3 semanas, né? Acabou de rolar enchente lá no Rio Grande do Sul. Então, a atual situação, o pau tá quebrando no Rio Grande do Sul. Caos. E o Gabriel esteve lá agora atuando, levando doação, atuando bem forte. Nós vamos falar disso aqui mais pra frente. Tava junto com o Diogo, né? Tava com o Diogão. Ah, Resgatei ele 9 horas da noite pro voo de 5h30 da manhã. E ele foi. a gente tava lá em Porto Alegre, Ah. a gente fez a maratona lá no dia 28, e aí eu voltei na segunda, ele foi pra Gramado, e nesse meio tempo deu todo esse... Começou a chover e um dia depois fechou o aeroporto. Fechou. Então, Um dia um dia depois. depois fechou, ele conseguiu voltar, tava aqui, mas depois vocês foram juntos, né? Ele tava lá comigo agora. E aí, em Canoas, fiz a especialização, voltei apaixonado com a área. Falei, pai, me encontrei. É isso. Eu fui para um curso onde tinha 8 profissionais e 8 pacientes modelos para fazer. Aí eu falei, cara, eu vou praticar em um paciente modelo. Tá bom, é meu primeiro curso. Dos 8 profissionais, nenhum quiseram aplicar. E aí eu falei, cara, Eles ficaram com medo? ficaram com medo. Aí você deixa com o pai, filho. Deixa comigo, eu quero os 8. E aí no primeiro curso eu já e saí de lá trazendo produto para aplicar na mãe, na irmã, na prima. Deixei todo mundo torto. Irmão, eu tinha que aprender. Igual o tatuador quando tá começando a tatuar, né? Exatamente, vai na prática. O problema da tatuagem é que não sai. O preenchimento ainda dá para consertar depois. Mas aí comecei a praticar na família, estava acabando de formar e terminando o laboratório, o estágio em laboratório, mas já estudando todos os livros de dermatologia do meu tio, pronto para entrar na área de cabeça. E realmente entrei na área de cabeça, comecei quando eu formei, 21 anos, né? Já fui para a área, já fui atuar. E aí comecei com uma salinha muito pequena, comecei a atender em São João del Rei, numa sala em Cidade Nova, e ali foi surgindo oportunidades de portas se abrindo, e aquela mesma mulher que me abriu as portas para uma salinha de madeira, que eu conto lá no meu testemunho, foi ela que depois trabalhou na minha clínica, e aí eu abri portas para ela também, e depois a Top Fit veio ganhando mercado e crescendo em clínicas, expansão de forma nacional. Então hoje nós temos algumas unidades da Top Fit e foi sempre uma crescente. Foi simples, não foi. Falar que, Gabriel, você começou a atender e do nada Bom, 33 pacientes dia, né? Quando eu fui para minha primeira missão, nós vamos falar de missões aqui, mas a primeira missão, Deus me pegou lá no Acre e falou assim, desacelera.
Você está atendendo 33, 35 pacientes ao dia. Você é uma máquina de trabalho. Eu não te chamei para isso. E aí ele me falou a primeira vez: eu te chamei para ter tempo de qualidade com os seus pacientes. Para ter tempo de saber da vida dele, de compartilhar com ele também um pouco da minha palavra. Então, foi o primeiro desacelerar. E aí, para chegar a 35 pacientes dia, eu tive que remar bastante, né? O início é muito difícil. O início você fica ali na clínica, você está ali pronto para atender paciente, não tem paciente. Simples. E às vezes eu vejo muita pessoa, eu vejo muitos profissionais, chega aluno no meu curso hoje e fala assim, cara, mas assim, é difícil mesmo? Eu falei, irmão, hoje é mais difícil do que na Tem minha época. muita gente, né? Formaram muitas pessoas. Eu fui o pioneiro dentro de biomedicina estética no Brasil, em Minas Gerais, o primeiro homem a ser registrado. Então, nadando sozinho de braçada, mas ao mesmo tempo tomando muita pedrada de dermatologistas, da área médica, porque era uma área nova entrando no mercado que era deles. Mas sempre com muito respeito. E até hoje também, né? Até Acontece hoje. muito. É. Acaba que foram perdendo um pouco da energia, né? Porque bate, mas não consegue. Provar. E a outra área vai avançando. Então, acaba que o cara fala, não, peraí, eu vou gastar energia com o meu trampo, né? E fazer o meu trabalho crescer do que tentar derrubar pessoas que não vai acontecer. Uhum. Isso foi acontecendo, foram crescendo as unidades, colaboradores, profissionais. Eu comecei a dar curso, tem 9 anos, tá quase 10 anos que eu dou treinamentos. E isso me facilita muito o processo de expansão, porque as pessoas passam pelo meu treinamento. Dentro do treinamento eu seleciono pessoas que têm o perfil da clínica, o meu perfil de atendimento, que tem postura, que tem destreza com a mão. E aí eu consigo fazer e capilarizar isso a nível nacional em outras unidades. Legal. E você falou muito sobre essa questão, no começo, ter esse sonho de trabalhar com a família, mas sempre preocupado com a performance, né? Trabalhar com a família não, mas ter a sua própria empresa. Uhum. Mas você falou sempre sobre performance. Você estava no CPOR, você estava querendo se destacar dos demais, que eles queriam fazer a média. E por que isso? Existe alguma coisa que você recorda na sua infância que você lembra que deu esse gatilho de sempre querer mais, de sempre querer ter essa alta performance? De onde vem essa fome, né? Teve um episódio na minha vida, com 10 anos de idade. Eu lembro muito dele porque ele foi muito forte. E quando eu fui fazer a primeira vez o método CIS, o Paulo Vieira ele fala de um forte impacto emocional. E quando a gente faz uma regressão dentro da formação em coaching, eu comecei a ver, peraí, o que eu tive de forte impacto emocional? E eu lembrei dessa situação com 10 anos de idade, eu deitado na minha cama, na cama da minha mãe, à tarde, vendo sessão da tarde, comendo bolinho de chuva. Lagoa Azul. Lagoa Azul, com certeza. E rolando o bolinho de chuva na açúcar, né? Era o hobby da tarde. Então eu ia comendo aquele bolinho, eu tava enorme de gordo, uma obesidade mesmo, com 10 anos de idade. E aí eu lembro da minha mãe entrando no quarto com um sorriso no rosto. Igual todos os dias ela chegava. Ela, boa tarde, meu filho. Falei, boa tarde, não. Tem nada bem. Eu acho que eu tô entrando em depressão. Com 10 anos. 10 anos, nem sabia que era depressão. Eu acho que eu tô entrando em depressão. Ela, por quê, meu filho? Ah, não sei, mano. Sentindo que eu tô com depressão. Ela falou assim, não fala isso não, que sua mãe acabou de ser assaltada por 2 homens armados dentro do carro, levaram muito dinheiro e nem por isso eu vou entrar em depressão. Irmão, não foi pelo fato dela falar que ela não ia entrar em depressão, mas eu vi a cena da minha mãe dentro do carro com 2 homens armados. Aquilo passa na nossa mente, né? Na hora que tá falando aquilo, eu falei, cara, Ela vulnerável. meu Deus, minha mãe quase morreu. E eu tô aqui reclamando, comendo bolinho de chuva, com uma barriga desse tamanho, Vendo Lagoa Azul. vindo Lagoa Azul. Não. E aí fez assim, ó. Foi uma virada que no outro dia eu fui fazer futebol. Eu fui fazer isso. Né? Eu comecei a fazer atividade física e eu não parei mais de fazer atividade física até hoje, 29 de maio. Eu sempre fiz, eu nunca parei, eu nunca tive. Ah, cara, tem 3 meses que eu não treino. Nunca existiu isso na minha vida. Porque eu era obeso, eu fui melhorando o físico, o corpo, e depois eu entrei em performance. Então no início era uma necessidade de ter essa válvula de escape, de sair daquilo que eu estava vivendo, que era uma obesidade em cima da cama, sem fazer nada, por um forte impacto emocional, mas depois eu peguei gosto. E aí eu fui descobrindo esportes que eu me encaixava e que eu gostava de performar.
E aí eu comecei a entrar em competições e fazer outras provas, e aí eu fui sempre movido a desafios. Sempre que eu batia um desafio em quilometragem ou em nível de dificuldade, eu aumentava. Eu ia aumentando e aumentando. Então, eu acho que foi muito isso na fase de performance. E hoje, qual que foi assim, o maior desafio performance que você já fez? Física É. de prova. Cara, foi uma prova de ultramaratona na Patagônia. Ela chama El Cruce. É uma cruzada. Anota aí, Bê. É, tava conversando. Não. Quando a gente tava lá em Porto Alegre, Diogo, Luiz, a gente falou, Eles querem qual fazer que é a essa prova. próxima? É, eles Mano, estavam falando sobre isso. é uma prova que eu indico para qualquer pessoa. Se tem alguém nesse podcast aqui ouvindo que gosta de esporte, que gosta de corrida, que gosta de trail run ou ultramaratonas, essa ela chama El Cruce, ela é uma cruzada da Argentina para o Chile ou do Chile para a Argentina, muda sempre o percurso. E essa que eu fiz foi uma edição Vulcão Lanín. Era uma subida num vulcão de gelo de 42 km. Que isso. E a prova tinha 100 quilômetros de montanha, de corrida. A montanha sempre aí, né? Batendo na Sempre, mano. Eu tenho alguma coisa com montanha. Aham. Eu fui tenente de infantaria de montanha. As provas que eu mais gostei de fazer e que eu gosto de fazer são trilhas e provas de montanha. O legendário, a gente sobe a montanha, né? pelo menos umas 400 vezes. Pelo menos. Depender. Então a montanha, ela sempre vem, ela é recorrente na minha vida. Mas essa prova da Patagônia, ela é extremamente organizada e foi engraçado o episódio, só voltando nela, porque uma prova de ultramaratona de 100 km, você se prepara totalmente. Tênis, meia. Eu lembro da minha preparação, eu abrindo bananinha e colocando sal grosso encrostado dentro Que das bananinhas. isso. Pensa na Delícia, a né? performance do que você vai comer na prova, uma mistura de bomba de sódio com potássio e aquele negócio. Preparei todas as minhas coisas, filmei, eu tenho um vídeo, tudo organizando, porque no exército a gente chamava de aprestamento militar, né? Quando a gente abre todas as coisas assim. E eu fui vendo tudo aquilo ali, tirei foto, filmei, coloquei na mochila, um mochilão, fui pro aeroporto, despachei, extraviado. Foi lá Putz. pro Ushuaia. A prova em San Martín de los Andes, na Argentina, descendo em Bariloche. A mochila foi lá pro Ushuaia. Ligando pra Latam, vai chegar, descobrimos que ela tá aqui no Ushuaia, vai chegar amanhã. Irmão, a prova é depois de amanhã. E amanhã não chegou. Putz. E aí veio aquela vozinha na cabeça, né? Irmão, Vai embora. cara, vai embora ou então joga nos stories aí que você tentou. Mas infelizmente, por falta do seu material, Por força maior. por força maior, você tá amparado a não fazer. Tá tudo bem, todo mundo vai entender. Irmão, eu te juro que 98,9% das pessoas tinham desistido de fazer essa prova. A mochila não chegou. O que eu fiz? Eu tinha 4 horas antes das lojas fecharem. Comprei tudo. Tudo. Falei, depois eu entro na justiça, revejo esse, né, eu vou ter esse valor de volta. Comprei tênis novo e quem corre com tênis novo sabe como é que é. Deu Uma mais 100 delícia. quilômetros. Peguei um Salomon zerado, que é duro. O Salomon já é duro por si só. Sem ter amaciado uma meia, um isolante térmico ruim, tudo que tinha meia boca, porque era o último dia, todo mundo já tinha comprado as coisas na loja, nas lojas perto da prova. O que sobrou. O que sobrou, o resto foi do Gabriel Magalhães. E eu fui para essa prova, né? Completei os 100 km, fui com um grande amigo meu, Andrade, que também sobe várias montanhas comigo. E nós realizamos essa prova. Mas, em nível de dificuldade, a mais difícil de todas. Mais do que o Ironman, Gabriel? Muito mais do que um Ironman. O Iron ele é 12 horas de prova, né, fazendo uma cadência leve, mas nem se compara a 100 quilômetros de montanha com uma altimetria fora da curva que você tem dificuldade de respirar. Bora, próximo assunto. Muito bom, muito bom. Eu quero voltar um pouquinho na Top Fit. Aham. Explica assim, conta pra turma o que é o grupo Top Fit hoje. Quais segmentos vocês trabalham? Porque começou com a parte estética, né, o Gabriel puxando isso. Aham. Mas à medida que as coisas foram, né, empreender é isso, né? Quando a coisa começa a virar, você começa a abrir outros negócios atrelados e igual que na aula, a gente tem assessoria, já tem a parte de comunicação, já tem outra parte de projetos, tecnologia, a coisa vai acontecendo e uma vai puxando a outra. E vai se formando um ecossistema, né? Exato. Então conta um pouco pra gente desse ecossistema Top Fit. A Top Fit ela começou para ser uma única clínica de estética, só de harmonização facial, harmonização corporal. E aí, além das clínicas,
ela virou licenciamento de clínicas. Depois a gente foi para a Top Fit Academy, por causa dos treinamentos. Nós entramos com a parte de Academy. Treinamentos na harmonização facial, corporal, treinamentos médicos e treinamentos de marketing, gestão e vendas. Tudo isso dentro do Academy. Depois nós fomos para Top Fit Performance, que é uma assessoria esportiva que ela está no desenho para dar o start. Depois a gente foi para Top Fit Food, alimentação saudável. Abriu uma do lado de casa. Aí, ó, e agora... Ali em frente à Fox Fit, né? Loja física. Nós estamos na inauguração da primeira loja física. Ela já rodava no e-commerce, já rodava de forma orgânica para a gente sentir. Então, alimentação saudável, hambúrgueres, carnes, essas coisas, tudo tá ali. Que mais? Top Fit Store, que é uma... A gente criou as camisas, blusas, as coisas para treinar. A Fox Fit Food, o Flavinho tá. Flavinho é sócio lá. Flavinho e Flavinho foi da minha família. Aí, ó. Flavinho, lendário. Flavinho é meu sócio na Top Fit Food. E aí, qual que é a outra que eu falei? Store. Material desportivo. A gente fez camisa pro time, pra gente usar, pra treinar. Eu sempre gostei. E aí, o pessoal gostou demais da camisa. Foi começando a pedir. Aí foi criando agasalho, squeeze, garrafa, toalha, boné. E o céu é o limite, né? Então nós criamos o CNPJ Store. E aí veio Top Fit Caps, que é de suplementação. Nós criamos um termogênicozinho. E agora vai vir um Venvance natural, né? Para capacidade cognitiva. Vai ser o Legal, hein? Top Brain, chama. E outro de colágeno. Então a gente... Nootrópico, né, que o pessoal fala? Nootrópico, pra gente fugir um pouco desses fármacos que quando não tem indicação, né? Cara, você não tem indicação de tomar Ritalina de Venvance, você quer melhorar sua capacidade cognitiva e dar uma focada. Você já foi apaixonado por Venvance também? Apaixonado. Eu tive que me livrar disso na minha vida. Porque o meu não tinha indicação, né? Diferente de pessoas Só que têm quem indicação. sabe. E eu tive que afastar isso da minha vida porque já tava virando um vício de uma coisa que cria-se uma dependência. Se você não tem indicação, você não tem indicação. Pronto. Onde que eu tava? Volta. Store, capsulado. Top Fit Films, que é o Top Films, que é edição de vídeo, filmmakers. E aí a gente faz isso em clínicas, em cursos. E se a gente ficar aqui mais 2 horas... Só isso tudo, né? Vai sair. Mais 2 horas sai um Top Fit alguma coisa aqui, né? Top Fit Cash. Top Cash. Top Cash. Top Cash. Então é um ecossistema que a gente vai vendo braços, pessoas responsáveis e que dão conta do negócio, que dominam uma área que eu não domino, e eu falo assim com maior sinceridade. Eu arrumo parceiros, pessoas, sócios que sabem daquela parte que eu não domino e a gente cria um negócio ali. A gente vai criando esse ecossistema, mas eu dependo muito deles. Gabriel, beleza, tira o Flávio da Top Fit Food. Acabou, Meu irmão, morreu. vamos fechar? Podemos fechar? Podemos. Quem faz as carnes, quem faz a alimentação aqui, né? É o Flávio. Tem um nome ali, eu faço brand, marketing, levo pessoas, mas a pessoa que está ali na frente, na ponta mesmo, eu preciso delas, né? Então, temos esse ecossistema Top Fit que também está em processo de expansão. E para gerir tudo isso, é necessário, igual você falou, pessoas, mas também há outras coisas além do trabalho que você precisa gerir, né? E como que é essa questão da sua gestão do tempo? Porque muitas das vezes a gente quer alta performance, quer sempre estar no topo e tudo mais, e às vezes a gente acaba deixando, vamos falar assim, um pratinho cair, né? E você no início do podcast falou sobre essa questão. Tem uma hora que você fala, primeiro é Deus, depois você, Sassá e seus filhos, né? Isso. Que essa ordem que você até fala que quando chega de viagem... você quer abraçar os seus filhos, mas pela ordem, por você amar a Deus, você abraça sua esposa, né? Existem essas coisas que às vezes, por estar demandando um tempo demais, você acaba deixando de lado. Para quem está ouvindo, como que é essa sua gestão do tempo e quais dicas que você dá, que você aprendeu desde o CPOR, desde ter nas clínicas, esses vários negócios que você está gerindo? Primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos, para gerir coisas, nós temos que saber gerir pessoas. Então a gestão de pessoas ela é muito importante. Então você fala assim, Gabriel, o que foi a chave mesmo para você romper, para fazer uma rampa na sua vida? Desenvolvimento humano e a parte espiritual. As duas juntas faz qualquer pessoa decolar.
Desenvolvimento humano a pessoa precisa fazer coach, PNL, fazer imersões onde ela vai se desenvolver, porque ela precisa se conhecer, conhecer a sua identidade, quem é ela, para que ela possa ter um impacto na sociedade. Então, primeiro eu me desenvolvi em relação a isso, e o legal é que logo depois eu me aprofundei muito na parte espiritual. E a parte espiritual me deu temor e me deu direcionamento onde eu tinha que colocar mais intensidade, que era a família, né? Então, quando você fala aí das prioridades, né, para quem ainda não ouviu sobre prioridades, a sua prioridade deve ser, conforme a palavra de Deus, Deus, depois você, porque você tem que se amar para amar outras pessoas, depois dentro de uma organização familiar, né, de um casamento, a esposa e depois os filhos. A esposa, ela tá antes dos filhos. Só que antes da esposa tá você. E antes de você, sempre Deus, porque amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu vejo muitas pessoas invertendo esse papel. E quando inverte esse papel, cara, dá ruim dentro do relacionamento. E por que eu falei aquilo de chegar em casa? Porque a nossa vontade como pai é de chegar em casa e voar nos nossos filhos. É de abraçar, de beijar, de... Cara, meu filho saiu de mim. Faz parte de mim. Só que dentro de toda essa prioridade, a sua esposa está na frente. Então, por mais que seu coração vibre ali de vontade no filho, você tem que ter a sabedoria de ir na esposa, porque aí você está respeitando a ordem, a mulher se sente valorizada, ela se sente amada, e aí tudo fica equilibrado. Eu vejo muitos casamentos que não dão certo, famílias que são desestabilizadas, porque o homem coloca o filho primeiro acima de Deus, porque ele realmente tem um processo de idolatria pelo filho. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus significa idolatria. Ele coloca o filho, aí depois vem a esposa, coloca Deus ali em terceiro lugar, ele em quarto, porque ele não se ama, ele tá tudo péssimo para ele não se cuida, não faz uma atividade física. E aí começa, cara, eu não sei por que minha vida tá uma bagunça, nada dá certo, cara. É só organizar, é só ver por tanto que tá desorganizado. E eu fui vendo essa necessidade de colocar todas essas prioridades de família. Então hoje, as pessoas falam assim, Gabriel, seu dia tem 35 horas? Não, tem as mesmas 24 horas que o seu dia. Ah, mas como que você equilibra tantos pratos? Não, eu deixo uns 10 pratos cair por dia. Só que eu equilibro 70 e às vezes tá com dificuldade de equilibrar 7. Aí é performance. Primeira coisa, acorda e ora, irmão. Agradece. Para um tempinho, sintoniza ali com a fonte, com o Criador. Agradece pelo que você tem, pelo que você vai viver. Né? A palavra de Deus é clara. Primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro eu apresento o meu dia para Ele, eu tenho meu tempo de devocional, eu oro, ponto. Depois disso eu vou começar meu dia. Porque dentro da neurociência, muitas vezes se você estuda, a primeira parte do seu dia diz muito sobre o seu dia. Né? Então nós precisamos de dar intensidade na primeira parte do dia. E como que eu faço isso? Acalmando meu coração e entrando na palavra. Então, eu não pego o telefone, eu não vou ver mensagem, eu não vou ver BO da clínica, de alguma coisa que aconteceu. Eu não quero me nutrir de informações do mundo, inicialmente. Eu quero primeiro conectar com a parte espiritual. E depois dali do meu tempo, lá em casa eu tenho um quarto, né, um quarto de guerra que eu chamo, que é um lugar onde eu vou para ter esse tempo com Deus. E quando eu saio dali, aí eu vou fazer outras coisas. Segunda coisa que eu tenho que fazer, um cardio para poder me ativar. Então eu faço um cardio logo depois do devocional e de preferência antes da família acordar. Porque quando a família acorda, você Já era. Aí, 2 filhos, esposa, cachorro, e aí, irmão, você não quer mais treinar, você quer estar aquele tempo de qualidade ali tomando um café, curtindo, rindo, né? Eu tô com uma bebezinha de 6 meses, então é a fase engraçada, porque um interage com o outro, então você quer curtir aquele momento. Daqui a um tempo não tem mais isso. Vai passar, né? O tempo passa rápido, eles vão estar mais crescidos, então eu tô curtindo esse momento. Então eu tento fazer o meu cardio, tomo um café com eles, vou depois e volto para o treino de ferro, de força, alguma coisa, e a parte da manhã minha é destinada a ficar fazendo as minhas coisas, treino, família. Almoço, deixo meu filho na escola e aí, tarde e até agora, nós chegamos aqui, 10 horas da noite. 10 horas da noite, finaliza a clínica. Ponto. Esse é um dia perfeito e normal para mim.
Deu tudo certo, deu tudo certo. Chego em casa agora, descanso e tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que recupero muito com 5 horas de sono. Isso é bom. Eu vejo que tem muitas pessoas que precisam de 7, 8, 9 horas de sono. Eu respeito, né? Não acho que pessoas que precisam de muito tempo de sono são preguiçosas. Não mesmo, cara. Tem pessoa que precisa. Só pega no tranco depois de 8 horas de sono. Tá tudo bem, cara. Aí você vai falar assim, não, você perdeu 3 horas de produção. Irmão, você acorda essa pessoa 3 horas antes, ela não produz nada Nada. o dia inteiro. Você deixa ela dormir mais 3, ela produz muito, né? Então, depende muito como que é a sua faixa de sono. E a minha, eu sei que hoje, 5, e depois do segundo filho tá caminhando para 6. Tá caminhando para 6, já tá em 5 horas e meia, assim. Tô ficando mais preguiçoso, eu acho que é normal quando vai ficando mais velho. Mas no exército era 3 horas de sono. 3 horas de sono, eu levantava igual Zero um bala. foguete, zero bala. A gente vai ficando mais velho, né? Vai. O Bernardo tem um apelido da montanha, qualquer? 15 minutos, porque a gente parava e aí eu acabava deitando na pedra e acabava dormindo. 15 minutos ele Porque, revigorava a força e virava o He-Man. porque a questão é, eu preciso dormir, entendeu? Então eu falei, tem que achar um jeito, além Não, do hotel de luxo que a gente fica, né? 1.000 estrelas, né? Eu falei, tem que dormir em outros lugares também, Aí você vai aproveitar. picando o som, né? É, Pelo menos vai deu, dormindo. deu tudo certo. Muito bom. Ah, Eu acho que a gente tem uma virada de chave muito importante aí, que a gente falou assim no começo, de quando você começou com as motivações, Top Fit, né? A gente já conversou disso em outros momentos, sobre a questão de entramos, grana e muito dinheiro, quero isso, meus objetivos são isso, mas chegou um ponto que sua vida mudou. Né? Que foi quando você teve um encontro com o Senhor e tudo virou ali a partir daquilo. E todo o seu direcionamento, seu porquê, seu propósito, para onde você quer ir, tudo mudou através disso. É, conta esse momento mais importante da sua vida, sim. momento no qual você entendeu quem você era em Cristo, o que aconteceu na sua vida, como você se tornou o Gabriel que foi criado para ser. Cara, tudo era muito bom, tudo era maravilhoso, mas sempre existia um vazio. E um vazio que ele não é preenchido por nada, por carro, por festa, por droga, por mulher, por experiências, por estar em ambientes. E eu sempre tinha aquele vazio. E num dado momento da minha vida, num momento de dor, né? Eu falo que a grande maioria das pessoas conhece o Senhor pela dor e não pelo amor. São poucos que são pelo amor. E até aqueles que falam assim, não, eu conheci no amor. Se você investiga um pouquinho mais, teve uma dorzinha que se expôs e ele foi. E eu estava num momento de dor e eu busquei eu estava treinando Maradona aqui no Buritis. E eu desci de uma escada e vi uma porta de vidro, um pessoal reunido, sentado no chão com a luz apagada e um violão. E eu sempre gostei de violão, eu toco violão há mais tempo. Eu vi uma musiquinha, sabe aquela musiquinha boa? Irmão, hoje eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me fez entrar naquele ambiente, porque eu não entro em nenhum lugar que eu não fui chamado. Eu sempre fui assim. Então, a chance de eu abrir a porta de um pessoal que eu nunca vi, tava sentado no chão, tocando violão, e sentado do lado do É violão, menos que zero. mano, menos 200. E sentado do lado do violão e ficar viajando. Que música maravilhosa. Nem sabia o que era um louvor, o que era né, uma música para Deus. E ali naquele lugar eu falei assim, incrível isso Aí aqui. tava tocando uma Cassiane lá. E eu lembro até quem é a pessoa que tava tocando, Thiago Loyola. Um cara incrível. E ele tocando, tocando, eu falei, cara, eu não quero sair desse lugar. Sabe quando você... Eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Quando acabou, eu falei, acabou? O pessoal levantou, eu despedi meio sem graça assim, ninguém me conhecia. Fui embora. No outro dia, treinei e desci, querendo a célula, né? Nem sabia que era célula. Falei, o que é isso? Hoje não tem aquele negócio aqui, não? Não, aquilo é uma célula, Gabriel. E aquilo ali acontece uma vez por semana. Só na outra terça. Falei, não. Célula deve ser alguma coisa cristã. Cristã, acho que tem uma igreja aqui na frente. Vou atravessar uma Universal no Reino de Deus. Nossa. Entrei na Universal. E aí, na hora que eu entrei nessa igreja, já foi lá. Eu quero que vocês se sintam como soldados de Deus. Eu, militar, falei, soldado? Não, eu sou tenente. Vem com esse negócio de soldado. Sabe quando você dá uma balançada?
Entrei no banco, pedi licença para os irmãos assim, e agora eu quero que vocês façam um ato profético. Fechem os olhos, deem as mãos e comecem a marchar para o reino de Deus. Que doideira que é essa? E eu de olho fechado, dei as mãos. Quando eu comecei a marchar, eu senti um fogo nas mãos, no braço, no corpo todo. Não sabia o que era aquilo, depois eu fui entender que era a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo. E ali eu fui impactado. A palavra foi direcionada para mim. E é aquele dia que foi preparado, né? Tijolo caiu O do céu. tijolo caiu. E aí tinha sido algo muito preparado para mim. Falei, cara, incrível isso aqui. Eu quero voltar mais vezes. Mas agora eu entendi que a cela é terça, o culto é quarta e amanhã não tem nada, né? E aí eu lembrei de uma paciente que tinha me chamado para ir numa igreja, para conhecer, que ela estava frequentando. E aí eu resolvi ir. Né? Essa pessoa é a Sassá, é minha esposa, né? Mas a minha paciente, ela me chamou e aí eu conheci a Boas Novas Church, que é a igreja que eu estou lá há 9, quase 10 anos já. E desde então, eu nunca mais parei de ir. E aí muitas coisas foram acontecendo. Só que muitas coisas foram acontecendo, as pessoas falam assim, cara, maravilha, né? É uma história de conto de fadas. A sua paciente te levou para a igreja, vocês caminharam juntos de mãos dadas, tiveram encontro com o Senhor, foram no encontro com Deus, batizaram, casaram. Lógico que não. Foi tudo muito bagunçado, um pé no mundo, um pé em Deus, mas quando você é marcado pelo Senhor, ele começa a dar direção, né? Obviamente a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas ele começa a dar direção de onde você tem que ir. Eu sentia paz de estar em alguns lugares. E ele foi me apresentando pessoas, oportunidades, lugares, e eu fui caminhando, né, sempre com ela, caminhada na fé com ela. E aí a gente foi amadurecendo, tendo experiências com Deus. E eu acho que o que mais faz a gente mudar é as experiências que a gente tem com Deus. Porque pela palavra a gente conhece, a gente tem conhecimento bíblico, né? Eu fiz teologia e nada disso vai falar assim, cara, foi através da teologia que foi revelado muitas coisas, não. Foi revelado muitas coisas pelas experiências que eu tive. E isso fez eu ter esse amadurecimento espiritual. E aí tudo entra no propósito. Por quê? A clínica agora já não é mais para a expansão Do Gabriel. do Gabriel. É uma expansão do reino. Porque Deus me deu a direção de ter clínicas missionárias. São clínicas onde, além de todo o conhecimento técnico científico, a gente vai levar autoestima para as pessoas. A gente vai, além dessa parte de trazer a essência da pessoa, às vezes que foi perdida com o tempo, porque muitas pessoas entram no meu consultório hoje querendo curas que é da alma, não é da estética. Não é de disfunções estéticas que eu tenho que melhorar. São curas na alma que a gente, com um procedimento estético, e se a pessoa tiver sabedoria com a palavra, ela consegue melhorar o dia, a semana, o mês, o ano daquela pessoa. Então Deus me deu a direção de ter clínicas missionárias, que são clínicas onde, além de todo o conhecimento técnico, científico e dos procedimentos de harmonização facial e corporal, a gente vai levar a palavra de Deus. Para que as pessoas ali dentro sejam transformadas, não somente pela estética, mas também pelo conhecimento da palavra. Muito bom. Deixa eu fazer um gancho nisso. Tá, só, Importante. Bom, pode fazer o gancho, então. Por favor. Ah, então perfeito. obrigado. Mas é a questão que você falou sobre você ter essas experiências é uma das coisas que eu ouvi essa semana. Porque às vezes você fala assim, o que que tem no fundo do mar? O cientista vai falar, pô, tem a vida marinha, tem esses bichos, tem tudo isso, tem tudo aquilo. Aí você pergunta pra ele, você já viveu isso ou você sabe e estudou isso através de livros e artigos científicos? Ele vai falar que foi através de artigos científicos e livros que ele leu. Ele não teve uma vivência por conta disso. Então é algo que às vezes a gente deixa de lado essa questão da experiência, ter a experiência com Deus, que acaba marcando mais do que simplesmente você, vamos falar assim no português rasgado, ler a Bíblia. Deus pode até aparecer quando você está lendo, mas as experiências são muito marcantes. Eu achei bem interessante o que você falou. Muito marcantes. Pronto, agora pode ir. Não, assim, tudo que a gente fala aqui na Alus, né, a gente sempre traz pessoas que a gente, de algum modo, conhece a fundo, né? A gente já viveu, a gente sabe da idoneidade e tudo. E isso que você contou foi um pouco do que eu vivi, né? Quando a gente se conheceu.
quem conectou a gente foi o Branquinho, né? Por conta de Moçambique, nós vamos falar disso aqui também. Agora a gente quer explorar a faceta missionária do Gabriel e da Sassá, porque eu acho que não existe missão só Gabriel nem Sassá, é Não uma tem. coisa só. É, mas quando a gente foi lá conversar, e a gente falou muito sobre Moçambique, sobre o projeto da fábrica em Moçambique e tal. Eu lembro que no final da conversa, depois que a gente teve aquele papo super gostoso sobre Moçambique, você falou assim, e esse roxinho? Né? E eu tava vivendo um momento muito difícil, assim, na minha vida, eu tava bem mal. E eu sei o quanto que isso foi importante pra mim. Eu lembro que no dia que eu fui lá na clínica aqui no Buritis, é, na minha volta, eu não lembro se foi na volta, quando que foi, eu virei pra você e falei assim, aqui é um lugar de cura, cura da alma, que não é um lugar de estética, não é um lugar de é, martelinho de ouro. Uhum. Aqui é um lugar de cura da alma, né? E pra mim foi uma quebra de um preconceito com estética, né? Eu falo assim, é, pô, isso não é uma coisa necessária e tal, mas eu vi esse cuidado, eu vi esse zelo de Deus, eu vi Deus realmente fazendo algo através da sua vida nesse processo todo. Então, isso que você falou é algo muito real e muito legal, que eu pude experimentar e viver um pouco. Que inclusive nós vamos pôr um corte aí. O antes e depois, tá? Só pra vocês verem o tanto que o homem ficou bonito. Bonito O e investimento já disso, valeu a pena. Já valeu a pena. depois disso, só sucesso. É, nós estamos testemunhando isso aqui ao vivo, tá, gente? Muito bom, muito Mas é bom. incrível isso, cara, porque eu vejo esse testemunho, ele é recorrente. E o legal é pessoas falando assim, cara, aconteceu isso comigo. Eu fui de um jeito, voltei de outro. Eu fui com uma expectativa e melhorou outras coisas. Eu fui pela parte estética, pela motivação do rosto, às vezes de uma coisa estava me incomodando, mas acabou afetando no meu trabalho, em outras coisas. Porque a gente lida com visagismo, né, cara? E o visagismo, a gente muda com a comunicação da pessoa em relação a outras por causa do rosto. O rosto fica mais autoritário, mais decisivo, mais incisivo. E aí a pessoa passa a ter um comportamento colérico, onde ela, cara, ela faz o negócio acontecer. E ela deixa de ser, às vezes, mais introvertido. Tudo isso com alguns pontos de iluminação em rosto, ou até nos ajustes corporais também que a gente faz. Então eu vejo isso de forma recorrente na clínica, porque mexe muito mais do que só com a estética, né? Muito Legal. bom, muito bom. É, você quer pontuar alguma coisa? Não, você falou pra missão, né? Isso, eu quero que a gente explore esse lado agora. Como que o Gabriel descobriu o chamado dele, essa parte de missão? Então, ok, você teve sua experiência com Deus, você entendeu que Deus tinha te chamado para algo, mas como que hoje você se identifica? Sim, Gabriel, que eu sou missionário. exatamente. E a conexão da Sassá com isso também, né? Porque vocês vivem tudo isso junto, fala também um pouco da BN. Ótimo. Foi exatamente ao mesmo tempo esse chamado de missões meu e da Sassá. E muito por ela, porque a gente estava num culto do David Leonardo lá na Lagoinha. A gente foi lá ver o Dave. E no final subiu um cara no altar e falou assim: ó, queria anunciar aqui, nós vamos ter um impacto no Acre. Chama Impacto Acre Vivo. Eu olhei assim, era o Kiki, um amigo meu de adolescência. Falei, uai, o Kiki. Falei, eu tô. Ele que iria liderar a missão. Falei, Sassá tá assim, no Acre, com índio. Meu sonho. Eu sonho com índios desde a minha infância. Eu quero muito ir para essa missão. Falei, então, eu olhei a data da missão, falei assim, eu tenho curso na data da missão. Falei, então, tô justificado por Deus. Deus tá tranquilo comigo aqui, mas eu vou te apresentar pro que você vai, porque tá ardendo no seu coração, você tem que ir mesmo. Eu te apoio. Ainda falei assim. Conectei os dois, cumprimentei ele, os dois conversando, eu até saí de perto. Falei, cara, eu não vou nem entrar nesse assunto, eu não vou pro Acre de jeito, não tinha vontade nenhuma de fazer missão. Diferente dela, que já ardia no coração. Só que eu sempre trabalhei com projeto social. E quando eu estava na caminhada, Deus falou claramente comigo. Não existe fé sem obra, da mesma forma que não tem obra sem fé. Então, peraí, vamos conectar as coisas. O projeto social que você faz há tanto tempo. Nessa época vocês só namoravam, vocês não estavam casados Só ainda. namorava, só namorava. E aí, beleza. Fomos embora de carro e ela tá assim, eu vou. Eu já vou olhar a passagem e não sei o que. Eu falei, isso mesmo. Vai que vai ser top demais. Dormi à noite, 3 horas. Eu durmo igual uma pedra, irmão. Não acordo por nada. Nada. Vou direto.
O tempo que eu tiver de sono, se é 3, 4, 5 horas, é direto. Nem para beber água eu paro. 3 horas da manhã veio uma palavra muito forte no meu pensamento, assim, missão, missão. 3 horas da manhã é o horário 3 universal. universal. Acordou 3 horas, filho. Falei, irmão, Esquece, falei, esquece. cara, o que Deus tá querendo falar comigo? Missão, missão. Eu lembro que eu desci, né, dobrei o joelho do lado da cama e falei assim, Deus, não entendi muito bem, não. Mas se for algo relacionado à missão no Acre, que eu tenho que ir, eu quero que o Senhor me confirme. É o cristão que pede confirmação da confirmação, né? E aí aquele dia eu fiquei tranquilo, fui pra clínica, trabalhei normal, não aconteceu nada, não lembrei disso hora nenhuma. Quando eu fui dormir, não lembrei na hora de dormir. 3 horas da manhã, para ser mais preciso, 3h10. Eu acordei e na minha mente estava passando um LED na minha cabeça, assim, ó, missão, missão. Eu falei, caramba, eu vou ter que ir pra esse negócio. Nossa, meu Deus. Aí liguei pra minha equipe, no outro dia de manhã. Falei, turma, como é que tá o curso do dia tal? Sucesso, irmão. Estourou. 28 alunos inscritos, todos de fora de Minas Gerais, todos com passagem comprada, hotel, tudo. Eu falei, uau. Marcelo. Falei, é o seguinte, eu tive um chamado de Deus para uma missão lá no Acre. Então nós temos duas opções, ou a gente antecipa esse curso, ou a gente joga para frente. Irmão, foi Deus que te chamou? Foi. Então deixa que ele resolve. Isso o cara da sua equipe. Da minha equipe. Cristão também. Falou assim, irmão, foi Deus que te chamou? Então deixa que ele resolve. Anunciamos para os alunos que a gente ia fazer 3 dias antes da viagem. Consegui marcar 99% dos alunos, antecipar. Deus fez alterar todos os voos e hotel sem nenhum custo para ninguém. Nunca vi isso na minha vida, mas tudo aconteceu. E um que não podia jogou para frente, para fazer mais um. Eu dei esse curso, eu lembro que eu acabei de dar o curso 4, 5 da manhã e 6 horas eu estava indo para o aeroporto para ir para Rio Branco. Então foi assim, 2 dias antes e já fui direto para a missão. E aí eu fui para o meu primeiro campo missionário. E ali eu tive o entendimento do meu chamado, porque primeiro que Deus falou aquilo comigo, de desacelera, eu quero que você tenha tempo de qualidade, para no meio das suas consultas você fale do meu nome, tenha tempo para ouvir histórias, se conectar com pessoas. Naquela missão, eu vi o primeiro casamento comunitário acontecendo e Deus falou muito forte no meu coração que casamento era de Deus, coisa que eu não acreditava. Eu falei, cara, eu não quero casar de jeito nenhum. Não tinha essa vontade. E aí, naquele momento, naquela missão, eu fiz uma oração muito forte, que para mim foi uma das orações mais fortes, simples ao mesmo tempo. Deus, coloque em mim a vontade de ter uma família. Irmão, foi 10 dias depois. Ele implantou em mim uma vontade de ter a família, coisa que eu nunca tive. Então, foi uma missão muito marcante e eu voltei dali entendendo esse chamado e ali não parei mais. Né? Um mês depois, Quijingue, sertão da Bahia, e aí foi a virada ali pra gente ir pra África, né? Onde a gente foi pra Moçambique. E ali eu organizei tudo. Deus já tinha me mostrado que ele colocou em mim a vontade de ter uma família. Só deixa eu cortar de contar um negócio. Ah, Eu não sei aonde que foi, mas teve um grande amigo meu que ele fez umas imagens sua com a Sassá, o Johnson. Eu não sei, eu sei que foi numa casa, vocês estavam noivo, alguma coisa assim, mas acho que teve um vídeo, alguma coisa assim. Você e a Sassá, foi o pré-wedding, lá no meio da floresta, alguma foi coisa assim. Mar de Morros. Isso, foi No isso lugar de Mar de mesmo. Morros. Acho que foi aí a primeira vez que eu ouvi falar de você. Ah, é? Foi o Johnson, ele falou, cara, fiz um vídeo pré-wedding lá no meio do... Olha que legal. Foi. Foi Eu isso. lembro disso mesmo, foi pré-wedding. Junto com o Diego Condé, da Sublime. E aí, onde eu tava? Indo pra Moçambique. África. África. Ah, então Deus já tinha me mostrado, já tinha colocado em mim a vontade de ter família, já tinha me mostrado quem seria minha esposa. E tudo assim, Sassá, colocando a Sassá aqui, a Sassá vivenciando tudo isso comigo. E aí quando a gente tava indo pra Moçambique, nós fizemos um propósito de oração para poder ir. Fizemos 16 dias de missão em Moçambique. E aí saindo de lá, a gente foi pra África do Sul, onde eu pedi ela em casamento. Então a nossa família é uma família missionária, né? Ali nós temos daqui a pouquinho vai ter um pedido.
Mas, voltando aqui, a nossa família é uma família missionária e tudo nosso aconteceu em campo missionário. Então Deus foi mostrando as coisas assim. Então, quando eu penso em missão, não tem como não pensar na Sassá. Hoje, nós temos a BN Movement, que é o Ministério de Missões. E a BN Movement tem braços missionários. O Gabriel ele fica muito responsável por impactos e viagens missionárias. É o que eu amo fazer. Eu tenho que sair daqui, cara. Eu tenho que sair de BH. E a gente teve com você lá agora no Norte de No Minas. Norte de Minas. Foi uma experiência maravilhosa. Eu piro, cara, quando eu saio de BH. É muito Acho que se eu fizer uma missão em Contagem, eu tô feliz. Eu tenho que sair de BH. Eu me sinto assim muito útil, pegando um ônibus, carro, voo. Eu tenho que sair, mapear. Eu gosto muito de fazer isso. Para isso eu tenho uma visão meio apostólica, sabe? De chegar, abrir fronteira, implantar coisa e sair. É. Eu tenho muito isso. Sai desbravando. Sair desbravando. E aí eu deixo pessoas que são responsáveis e conseguem fazer o trabalho naquele lugar. Então hoje na BN Movement, que é o Ministério de Missões, presídios, prostíbulos, que é as duas áreas que a Sassá mais atua, o chamado dela, incrível, por incrível que pareça, né? Uma mulher que foi modelo, digital influencer, presídio e prostíbulo. O coração dela arde por essas duas áreas, cara. Eu falo assim, meu Deus, não tenho vontade de passar perto, cara. Eu vou assim, às vezes pra dar uma moral e tudo, mas não é meu chamado, cara. E a gente tem que saber onde que a gente tem que pisar, né? Nem tudo é pra todo mundo. Nós temos o braço de ruas, nós temos o braço de clínicas, de recuperação, de dependentes. Nós temos o Teens, que são os adolescentes, estão fazendo um alvoroço na BN. São, cara, o que mais está fazendo ações. Os adolescentes de 12 a 17, os caras, né, as meninas e os meninos são muito fortes nisso. E da beleza. A beleza fazem várias instituições, asilo e tudo, dias de beleza, cabelo, maquiagem. Não. Então, todos esses braços que a gente tem dentro da BN Movement fica atuando de forma intencional toda semana e as viagens a gente faz um mapeamento. Então, estive agora no Rio Grande do Sul para fazer um mapeamento para descer com os voluntários para lá na fase de limpeza e de reconstrução, que nós vamos precisar de muita coisa. Então, hoje eu vivencio essa missão, não é em tempo integral. Não sei se Deus vai me chamar para o campo de forma integral. Se me chamar, Tô dentro. eis-me Já aqui. tô com roupa de ir. Já tô com roupa de ir. Com a farda e com a gorra. Exato. Mas eu creio assim, que se ele me chamar, ele está fazendo também com que a Top Fit, o ecossistema, sustente a obra missionária, né? Ele já está criando tudo isso. Ele sabe de todas as coisas. Mas eu amo missões e, de fato, eu entendo que é o meu chamado. Muito bom. E isso conecta 100% com o atual momento da Top Fit, né? Sim. Como que você porta hoje, assim, falando que a Top Fit é uma empresa missionária, de forma prática? O que que você atua, assim, né? A gente já conversou a questão financeira e tal, que você destina. Conta isso pra turma, como que você lida isso de forma prática? Várias das minhas empresas hoje, né, a gente tem 10% do faturamento do lucro líquido destinado à obra missionária. Né? Eu já coloco isso, esse conceito é meu e eu vou carregando isso ao longo das minhas empresas, dos sócios. Então eu já coloco isso muito, muito aberto desde o início para não ter, irmão, o que você acha? Né? Depois que o negócio já está rodando, fluindo, uma pessoa que não tem um coração em obra missionária, você fala assim, irmão, vamos tirar 10% aqui para poder investir. Ô, irmão. Um cara que tá na rua ali, uma mulher na situação de um presídio. Agora, se você não faturou nada ainda e você joga essa ideia como conceito e princípio seu, com princípios e valores, Acabou. irmão, top, legal essa ideia. E aí, quando você vê que o projeto alavancou, os 10% ele faz muita diferença. Então, hoje as empresas, já vou muito por esse meio, todas as unidades elas viram ponto de coletas para várias ações. Então, Rio Grande do Sul, barragens quando estoura, a gente sempre faz recolhimento ali, campanha de agasalho, tudo, a gente usa os pontos, as unidades como ponto de apoio também. Nós temos ali um tempo de devocional que a gente chama de primícia, que é 8 horas da manhã, toda segunda-feira. Todo o ecossistema da Top Fit ele entra de forma online para a gente ter uma palavra, ter um louvor, ter um direcionamento para a gente começar a semana. E é muito longe de religiosidade, né? Até porque eu creio que a religiosidade afasta as pessoas de Deus. Então é mais um conhecimento mesmo da palavra e uma primícia, a gente apresentar ali para a nossa semana fluir. Então eu vou juntando todas essas coisas e fica de forma leve. Então não é nada obrigado.
Ô, B, você trabalha na Top Fit, irmão. 8 horas, de 8 às 8h30, ou até 9 horas, na segunda-feira, a gente tá reunido nessa sala de forma online, porque são várias unidades espalhadas. Se você quiser, irmão, você entra. Se você não quiser, tá tudo bem. Não é algo obrigado, né? Mas faz parte do Culture Code, né? O código de cultura das empresas e do ecossistema Top Fit. E todas as ideias que são para fazer com que esse ecossistema impacte mais vidas, a gente conversa, a gente senta, junta os sócios, conselho, e a gente vai colocando tudo isso no papel. Legal. Muito bom. Você quer entrar em Moçambique ainda ou a gente já pode ir pro Legendário? Como que é? Eu acho que É muito assunto. É né? muita é muita assunto. coisa pra falar. Não, ainda tem, minha mente tá fritando aqui com tanta coisa para porque eu sei, enfim. Vamos, vamos falar do Legendário primeiro e a gente fala de Moçambique um pouquinho mais pro final. Então, deixa eu fazer a pergunta aqui, então. É porque a gente aqui Eu na só quero Alas... só falar uma coisa, eu te odiei por 3 dias, bicho. Eu tipo assim, eu vou pegar esse cara em algum momento que eu puder, velho. E depois tava lá, conversando, fazendo o depois preenchimento. apaixonou com o movimento. Mas como que é essa questão, você falou do código, né, na Top Fit, das pessoas estarem toda segunda-feira, de 8 às 8h30 até 9 horas. Existe algo também para essa questão do Legendário em si, porque quando a gente participa do Legendário, não é só subir na montanha, mas é sobre a questão de ter uma sensibilidade com o Legendário 01, mas também sobre o homem. Ser trabalhado o homem também como aspecto 360. Uhum. Como que é feito isso hoje na Top Fit, se puder falar, né? Pode. Eu acho que é legal se agregar nisso, mas né, explicando sobre o Legendário, mas também o papel do homem dentro da sociedade, no casamento e tudo. Acho que você vai conseguir trazer isso bem, tá? Bom, para quem não conhece, o Legendário é um movimento que nasceu na Guatemala, né? Um movimento de homens que nasceu pelo Chep Putso. É um cara que ele teve uma visão e hoje a gente entende perfeitamente que foi uma visão mesmo dada por Deus, porque não tem como o movimento, Tomar a proporção que a tomou. proporção que tomou e está tomando, se foi algo do homem, carnal, de não, eu vou fazer aquilo ali porque é uma ondinha que o pessoal. Não. Né, nós já estamos aí com quase 70 mil legendários, né, e a visão foi claramente que serão 1 milhão de legendários no mundo. E já está em vários países, começou na Guatemala, né, e eu sou 23921. Qual que é o número seu? 36369. 3636. Não é 27981. Cada um tem um número de legendário global, né? E eu comecei dentro desse movimento por um convite de uma pessoa que hoje não faz parte do meu meio. Ele foi, me chamou e falou assim: irmão, tem um negócio que você sobe a montanha e é um negócio de Deus. Olha a forma como foi o convite. Só que Deus, eu estava buscando a parte espiritual muito forte e montanha tem tudo a ver com a minha história, né? Falei, cara, eu tenho que ir nesse negócio. E tem farda ainda, né? Falei, pô, militar junto com montanha, junto com Deus. Falei, eu vou nesse negócio. E ali eu tive um impacto, né? Subi nessa montanha. Eu lembro que eu subi e falei assim, cara, vou. Tem alguma coisa para consertar? Não. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Fui com essa ideia, irmão. E Deus me destruiu lá em cima de realmente forjar o caráter, porque é um movimento que forja o caráter do homem. Com os princípios, é a reconfiguração lá em Gênesis. É um homem que nasceu para ser cabeça, não cauda, um homem que nasceu para ter o sacerdócio, para ser o provedor da casa, para respeitar e amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, todos esses princípios que ensinam ali é para todos os homens, né? E eu vejo isso como algo que, se a pessoa está no meu meio e ela está no meu ecossistema, ele tem que subir a montanha. Trabalha comigo? Entendeu aí, né, Ricardo? Trabalha comigo, tá com os meus princípios, valores, tá comigo, sobe a montanha. Como o meu ecossistema é muito mulher, porque é clínica de estética, o que eu faço? Casa ela com os legendários. Irmão, o seu marido vai ter que subir a montanha. É o esposo legendário. Pronto, elas são esposas de legendários. Então eu forço isso para que seja algo, primeiro, para eu conectar com os maridos, já que eu tô com elas sempre, e eu conectar com os maridos é muito bom. A gente tá andando em manada, é muito legal, né? Como que chama? É Larissa? Não, esqueci o nome dela. Lá na clínica, É. tem Larissa, que é médica. Aham. Não, mas é quando eu fui lá.
é casada com o... Ele fez o REC junto comigo. Foi o João? Ah, tá. A Mari, A o Mari. Jader. Isso, Jader. O Jader fez com você, É. no seu. Então eu vou pedindo para, vou pedindo, né? Eu vou indicando para que os maridos subam isso. E aí, cara, elas agradecem, porque toda mulher que consegue enviar um homem, seja namorado, noivo, marido, peguete, ela fica satisfeita. Não, os testemunhos são bizarros. É bizarro, porque realmente volta mudado, cara. É impossível você subir e descer do jeito que você foi. Alguma coisa vai acontecer. E se você sobe e depois serve outras vezes, eu acho que cada vez mais vai forjando esse caráter do homem, né? Você lembra de um testemunho no meu REC? Ele falou depois lá no púlpito, então tá Tá tudo de liberado. boa. É. Tá liberado spoiler. Mas que a esposa dele mandou ele, deu a Bíblia pra ele e botou uma foto dele, dos dois dentro da Bíblia. Você lembra disso? Lembro, cara. Ele contando. E, nossa, ele contando as coisas. Eu não lembro direito, mas assim, ele falando da situação que ele tava, traindo a esposa dele, algo muito tenso. E na hora que ele viu a carta que ela escreveu ali pra ele, ele se quebrou, e, enfim, e tudo foi estruturado assim após. Ele dando esse testemunho ao vivo, né, lá na central. São muitos testemunhos, né, cara? Aquilo ali me impactou, aquilo ali me pegou naquele dia. Eu fiquei de cara. É muito forte, cara. E é muito testemunho de restauração de família. Aí aqui, só uma coisa, ele com a roupa da Máfia Azul, você lembra? Lembro. Ele subiu com a peita e com a calça da Máfia Azul lá pra poder contar. Muito bom. Muito bom. Mas eu acho que todo homem tinha que passar por esse processo. Independente de religião. Porque o impacto lá em cima é forte demais. Não, Mas- agora, Não, perfeito. chegando Agora nós vamos para as finalmente. missões. Nós vamos pra Moçambique. Moçambique. Bom, a gente tá falando isso nos últimos podcasts, né? A gente tá indo pra Moçambique agora dia 10. Fiquei sabendo que tem uma vaga extra hoje. Hoje, abriu agora. A Sassá vai ficar brava com a gente. Do nada, eu já tava querendo convidar ela pra vir aqui falar da experiência do presídio, ela não vai querer vir mais. Mas bom, a gente tá indo pra lá, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? A construção da fábrica, o ATPU, o combate à desnutrição infantil. Mas nós não estivemos lá ainda, né? A gente teve um episódio que a gente gravou recentemente com o César e Correbec, que são os fundadores do Secore, que é onde começou esse projeto de combate à desnutrição lá em Moçambique. Mas a gente queria ouvir de você, como foi a sua experiência em Moçambique, o que você viveu lá, as coisas que você viu, a realidade, do que as pessoas vão esperar, né? Porque a gente tá indo, eu e o Dani estamos levando, assim, um mundo de equipamento, igual nós fomos Aham. lá pro norte de Minas, e a gente quer documentar tudo lá em Moçambique para as pessoas verem a realidade, né? O que eles podem esperar de lá? Bom, em Moçambique foi muito impactante para mim. Primeiro porque quando eu desci no aeroporto, eu lembro que eu tava descendo no aeroporto, a gente fica olhando, né? Onde que a gente tá descendo? Casas, Foi onde? prédios. Nampula, Maputo? Maputo. Eu fui descendo em Maputo e eu fui olhando ao redor do aeroporto e eu fui vendo só telha, 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 tanta casinha destruída. Eu falei, não, isso aqui é uma cidade inteira assim. Eu falei, caramba. Desci. E aí a gente teve vivências ali de conhecer lugares muito, muito, muito ruim, né? Com uma moradia péssima, saneamento todo exposto, né? Sem saneamento básico, esgoto exposto. E aí eu conheci o maior lixão da África, né? Que fica lá perto em Matola, Maputo ou Matola. Eu não lembro esses nomes tudo não. Eu acho que é Matola. Matola? É. Então foi nesse lixão que tem assim famílias e famílias que moram lá, né? E aí eu fiz atendimento médico lá, fiz tratamento de feridas com curativo. Eu consegui fazer uma arrecadação muito grande no meu aniversário de chinelos. E aí eu levei malas e malas de chinelo, fomos parados, cara, na hora que a gente no aeroporto, achando que eu ia vender chinelo na África. E aí eles, né, quem age de má fé lá pede dinheiro. dinheiro. Mas enfim, entramos com chinelos e no lixão foi muito útil, porque realmente eles precisam ir. Eles não usam sapato fechado, mas fica com. Quando o chinelo vai desgastando, eles vão entrando no caco de vidro, bicho, tudo dentro do pé. E a gente fez uma limpeza e a gente tem uma foto incrível que é eu e a Sassá fazendo esses curativos. E eu olhei pro lado e aí nessa hora o Espírito Santo falou assim: tá vendo por que ela formou enfermagem?
Sassá nunca atuou em enfermagem na vida dela. Ela formou em enfermagem e ela sempre foi modelo, digital influencer. E Deus fez com que ela formasse, porque na missão ela é usada muito como enfermeira, né? Então ela me ajudou muito. Eu na parte médica ali, ela como enfermeira, e a gente fazendo esses curativos, limpeza de ferida. Então nós tivemos esses trabalhos lá em Moçambique, nós cavamos um poço, fizemos um poço artesanal lá, onde o lugar onde pegava a água ficava a 9 quilômetros. Que isso. Então você poder colocar água para uma comunidade ali que tinha que andar 9 km para buscar. Irmão, 9 km para ir para voltar é 18 km a volta na Com um Pampulha. galão de 20 quilos na cabeça, né? Na cabeça, velho. E andando. O negócio é a gente E detalhe, só mulher, né? Só mulher que faz. É. Põe na cabeça e vai. Então, quando a gente entendeu aquilo ali, que a gente estava fazendo um bem para uma comunidade, então, um poço, já fiquei feliz demais, 2 salas para crianças de estudo, dormitório e um banheiro. E o tanto que é bonito quando fura o poço e a água explode, assim. Mano, É bonito demais, né? cara, acho que tudo lá foi muito marcante porque era um povo diferente que eles se alegram muito fácil com as coisas que a gente faz. Primeiro, porque não tem um comparativo, né? Eu vejo que muito hoje do ser humano de ter dificuldade de se alegrar em coisas é pelo fato da comparação. Quando o ser humano não compara, e aí eu vi ali na África, a pessoa ali, o africano, ele não estava se comparando com ninguém que estava na Maldivas, que estava em Bora Bora, porque ele nunca nem soube que existe esse lugar, estava nem com telefone, né? Ele estava se comparando ao quê? Ao seu João da casa do lado, que tinha uma casa de barro um pouco mais alta do que a dele. Então, quando você não tem essa comparação muito discrepante, você vive uma vida ali dentro da sua realidade. E os cultos com muita alegria, levando a oferta ali na frente, na hora da oferta, vai dançando, sabe, uma outra energia, cara. Então, eu me apaixonei e ficou muito marcante porque foi o primeiro culto que eu levei a palavra, foi em Moçambique. Que legal. Legal. Até então eu não tinha levado palavra em nenhum altar, nem na minha igreja, em nenhum lugar. Fui chamado para nada. E lá eu tive a oportunidade de pregar. Então, ali cumpriu-se, né, o ID, né? Pregar o evangelho a todas as criaturas em qualquer lugar do mundo. E aí eu estava ali, e ali eu senti que foi um start de um ministério, né? Estar ali em Moçambique. Então foi muito marcante. A África para um pedido de casamento, um start de um ministério, a primeira viagem missionária internacional, né, e poder fazer o bem para aquela população. Eu lembro que no final de tudo, quando a gente encerrou os 16 dias, a gente sentou e aí, fazendo o cálculo do valor que a gente tinha, ainda tinha sobrado muito dinheiro. A gente tinha feito uma arrecadação muito boa. E aí a gente pôde sentar e falar assim, tanto aqui vai para fulano e fulano abrir um novo negócio. Que legal. Esse aqui vai para aquela fulana que falou pra gente que tem um sonho de estudar psicologia e ela foi, a gente pagou a faculdade. Isso aqui vai para aquela salinha de música, para aquela pessoa que quer. Aí a gente começou a fazer, eu lembro que foi 9 ou 10 novos negócios Com o resto do dinheiro. com o restante para eles poderem pescar o peixe, né? Tem um livro muito bom que chama O Fim da Pobreza. Acho que O Fim da Pobreza tá lá no meu Kindle. É de um cara que ele era do Banco Mundial, ele chama, acho que é Jeffrey Sachs, uma coisa assim. Ele fala disso. Quando o lugar é muito pobre, você não consegue gerar nenhuma mudança se você não der um incentivo para fazer com que a pessoa ela pise no primeiro grau do desenvolvimento econômico. Então você tem que fazer um microempréstimo, você tem que dar uma estrutura básica, porque senão ela não consegue romper a linha do ganhar o recurso. Você tem que dar a galinha para ela pegar o ovo e vender. Mas a galinha não vai brotar de lugar nenhum. Então isso é muito legal. Essa visão, assim, quando você vai num lugar muito extremo, que é diferente aqui de grande parte do Brasil, né? Ainda assim existem, como por exemplo, Norte de Minas e alguns outros lugares, mas assim, na realidade de uma capital, uma grande, né, região metropolitana, mas lá é um lugar onde o assistencialismo ele é muito necessário. É muito importante o assistencialismo. A pessoa está morrendo de fome, né? A fábrica ela entra para poder tirar a criança da desnutrição. São 100 crianças, 120 crianças hoje por mês que estão morrendo. O ATPU chega e a criança deixa de morrer. Se você não der isso, a criança morre. Não tem o que ser feito. Então, isso é algo muito legal, assim, diferente muito que a gente fala aqui no podcast, sobre não trabalhar com assistencialismo. Em Moçambique, o assistencialismo, ele é assim, primordial. Ontem eu estava falando exatamente da TPU.
com o CEO da Cruz Vermelha aqui de BH, Que legal. que é o Bernardo, ele é legendário também. E aí eu queria lembrar qual o tempo de permanência desse alimento para uma criança. Você fala quanto tempo ela tem que ingerir para ela poder sair da desnutrição? Uhum. Se ela tiver em desnutrição aguda grave, que é o grau assim pré-morte, é o último nível, são cerca de 15 a 20 dias ingerindo de 2 a 3 ATPUs por dia. Por dia. O sachê de ATPU tem cerca de 96 gramas. Se a criança está em estado moderado, ela é 1 a 2 ATPUs, ali 1 a 2 semanas é mais leve. Mas é mais ou menos isso, né? O ATPU, para quem a gente falou isso, né? Mas relembrando, paz de amendoim, né? Fala assim, o mais utilizado. Paz de amendoim, onde que vão ter vários minerais, várias vitaminas importantes. Aí entra o leite com uma proteína necessária, o açúcar e o complexo multivitamínico e o óleo para dar a liga. E esse complexo multivitamínico, que tem ferro e algumas outras substâncias importantes, que é o que mais ataca e faz com que a criança saia desse nível extremo de nutrição, de alto nível de morte. Eu virei, assim, quase especialista nisso Entendi. por conta da fábrica, mas é algo, assim, maravilhoso a TPU. Que top, cara. É muito legal. Incrível. Vocês vão amar, né? Vai ser uma experiência maravilhosa Tá lá. acontecendo agora, nesse exato momento. Isso, aí, ó. enquanto vocês estão ouvindo isso aqui, o pau tá torando. Esse momento que vocês estão ouvindo, O pau tá torando. eles estão lá em Moçambique. Muito bom. E, assim, né, eu quero só levantar o último ponto antes da gente entrar na linha final aqui, que os universitários já estão quase batendo na gente. Acabou já a bateria da câmera, trocou. Tudo. Eu quero saber uma coisa. Pastoreio. Que isso aí foi uma coisa recente que você falou, que você sempre fugiu, mas que Deus tem te chamado ultimamente e isso foi reconhecido, né? Conta pra turma sobre esses próximos passos aí do Gabriel, como esse chamado, esse dom aí de pastoreio. Cara, é o que você falou, eu fugi a minha vida inteira. E agora, dia 21 de junho, né? Eu não sei que dia você está ouvindo esse podcast, mas 21 de junho de 2024 é minha ordenação pastoral. Não tem como mais fugir desse chamado, porque foi uma direção de Deus mesmo, né? Eu tô gravando um testemunho em relação a isso, mas que foi o entendimento depois de várias profecias, foi uma direção mesmo de Deus, vindo com a única frase de uma única pessoa que eu pedi. Então foi muito certeiro. Eu tive o entendimento que era Deus me dando essa ordem. E aí, irmão, se a gente é obediente a tantas outras coisas, por que eu não vou ser obediente à vontade de Deus? Quando a gente ora, né, que seja feita a tua vontade, não a minha, a gente fala da boca para fora? Não, a gente fala de verdade mesmo. Fala, Deus, quando a nossa vontade não coincidir, que a sua prevaleça, e a dele tem que prevalecer. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu tenho que aceitar esse chamado. Então, eu aceito, né? E só vai ser ligado na terra o que já foi ligado no céu. Só vai ser derramado o óleo de uma coisa que já foi reconhecida sobre a minha vida. Então, vai ser um novo tempo. Eu acredito que é uma nova fase. Uma nova fase requer novas responsabilidades. Com grandes poderes, Com grandes poderes. vem grandes responsabilidades. Exato. Como já dizia tio Ben. Exatamente. E aí eu creio também de novos níveis de batalhas espirituais, porque porra, o Império das Trevas ele é muito organizado, né? Por potestades, por principados. Então eu creio que vai ser um outro nível de batalha espiritual, mas também que Deus está me preparando para isso, né? Que Ele não vai desamparar o filho em obediência. Então agora é colher dessa nova fase e continuar fazendo o que eu já faço há muito tempo, que é um pastoreio de pessoas no campo missionário, de voluntários que a gente leva, de pessoas que eu cuido dentro de uma célula, dentro da minha casa, né, de uma base de legendários hoje, dentro da pista que eu coordeno, que são mais de 100 legendários. Então, já é um pastoreio que já vem acontecendo com o tempo, ele só vai ser reconhecido em cima do altar. Muito bom. Bernardo Parolini, Pois não. dê sequência às perguntas matadoras. Perfeito. E hoje você vai ter que ter perfeito. criatividade, porque você já falou uma, você vai ter que falar a Beleza. segunda aqui Tô agora. pensando. Tô pensando. Mas aqui, pra gente encerrar, são duas perguntas. A primeira é se você fosse tomar um café com uma pessoa, desde que ela já
pisou na terra e tudo mais, pelos impactos que ela trouxe, ou que ainda existe, quem que seria essa pessoa que você tomaria o café e por quê? Não vale Jesus. Que isso, irmão? É porque é a resposta padrão de todo mundo. Então a gente, assim, grande parte. Já tira ele da reta, já né? tira ele da reta. Já. A gente já sabe que ele seria a primeira pessoa, depois dele. Entendi. Isso, irmão. Eu tenho uma dificuldade de idolatrar pessoas e ser seguidor, fã de pessoas. A minha vida inteira, eu nunca tive pessoas que eu fui, assim, muito apaixonado e com muita vontade de estar perto. Sabe aquele cara que você gosta muito, muito, muito? Eu não gosto de tirar foto com ele, mesmo gostando muito dele. Eu não gosto de pedir para estar perto, para ter acesso. Eu acho que o acesso ele vai acontecer em algum momento. Então, desejar tomar um café, difícil. Talvez um chimarrão, um Um chazinho de energético. Não, camomila. energético, eu gosto mais de As energético. pretinhas, tomar umas pretinhas com ele. Um energético com alguma pessoa. Pode ser. Cara, Qualquer uma. hoje eu acho que eu sentaria com o Pablo. Legal. Sabe por quê? Eu sempre gostei do conteúdo. Eu já tive raiva 5 vezes, já parei de seguir 7, já voltei a seguir, né? De fato, é um cara que confronta ao tempo todo, então é normal que tenha esses confrontos com a gente. Mas eu voltei do Sul agora, né? E eu vi Ele fez um movimento muito bom lá. eu vi grandes operações rodando lá. A Operação do Legendário, ela tá gigantesca lá no Sul, muito bem organizada, mas acima dele tá a organização do que o Pablo tá fazendo lá no Sul. Então, hoje, nós estamos falando hoje, 29 de maio, eu sentaria com ele para conversar de toda a estrutura que ele está fazendo ali, ajuda humanitária mesmo que esse cara tá realizando, que as pessoas que não gostam por algum motivo que é muito pequeno, perto do que ele pode trazer, né? Eu não sou de defender ninguém, mas o que ele está fazendo ali no Sul é surreal. Então, hoje, meia-noite, eu sentaria para tomar um energético com ele Ah, para ouvir mais um pouco. Você conheceu ele recente no evento que teve, né? Um evento que teve aqui em BH. Legal, muito bom. Mas muito rápido, né? É. Então, tempo de mesa, acho que é tempo de mesa. Aí, Pablo, quando você estiver ouvindo esse podcast, tá? Por favor, certo, que está Manda convidado. mensagem no entre em WhatsApp. contato lá com o WhatsApp do Gabriel, que ele quer tomar um café, um energético com você. Ah. E Segunda. a segunda, para a gente encerrar, se você fosse resumir tudo que a gente falou aqui para a pessoa que está buscando ter um propósito, Encontrar o seu propósito de vida. tanto profissional quanto pessoal, espiritual, qual que seria o conselho que você daria pela todas as vivências que você teve e aprendizados durante essa jornada? Foque em 2 áreas da sua vida: desenvolvimento pessoal e espiritual. Como que você vai fazer isso? A partir de agora, você vai listar pelo menos 3, 4, 5 imersões ou livros que você tem que ler para desenvolvimento humano. Método CIS, Método IP, Protagon, N cursos e imersões que você pode fazer. Livros. Se entrar no meu destaque lá, tem mais de 100 livros que eu indico para leitura de desenvolvimento humano. Ponto. Fez PNL, fez coaching, fez tudo isso. Isso está dentro de desenvolvimento humano. E a parte espiritual. Irmão, procura uma casa de Deus. Vai ler a Bíblia. Conecte com pessoas que você considera espiritualmente avançadas para que elas possam te discipular. E aí eu tenho certeza, focando no desenvolvimento humano e espiritual, as outras coisas vão fluindo. É uma roda da vida, né? E a gente precisa de alinhar algumas áreas, mas sem dúvida essas 2 áreas hoje fazem com que as pessoas elas vão mais rápido ao objetivo. Perfeito. Muito bom. E assim, finalizando tudo, quem quer se conectar aí com você de algum modo, né? Seja através do BN, se é voluntário na BN, quer contribuir de algum modo. Às vezes quem está ouvindo aqui, imagina, grande parte do público está aí dentro do universo da estética, tem vontade de conhecer mais da Academy, da Top Fit. Quais são os canais e o jeito das pessoas poderem se conectar, se envolver aí, servir, ou então
como são várias facetas, É. eu vou falar por algumas delas. Se você quer se conectar à Top Fit, ao ecossistema, estar dentro do time, primeiro você tem que passar por um treinamento da Top Fit Academy. Eu tenho que conhecer você como aluno, ver como que você atende um paciente, qual a sua destreza, como que você se porta em frente ao paciente, para ver se é o perfil realmente do nosso time. Então, o caminho para o ecossistema Top Fit é passar por um treinamento Academy. Se você quer conectar o Legendários, você tem que subir a montanha, irmão. Faça sua inscrição e tchau. Desfrute o caminho. Tchau, obrigado. BN. BN, se você me chamar Gabriel Magalhães dentro do Instagram, eu te passo um link que você cai num grupo geral da BN. Quando você passar por um treinamento, que vocês dois foram, BN Movement Training, treinamento de guerra para campo missionário, vocês caem dentro de um time que chama PELOPS, né, que é o Pelotão de Operações Especiais da BN, que são pessoas que realmente estão comprometidas com a obra. O grupo geral recebe informações e ali é bom para a gente fazer, já alavancar recurso, pessoas que estão ali, bora fazer bom. Agora, quem faz a obra mesmo, quem está no campo missionário, quem está ali na disposição, está dentro desse grupo, que só passa depois de um treinamento que a gente tem. Então, é só chamar que cai nesse grupo geral e dali vai ser convidado para fazer um treinamento. Se quer conectar com o pastor Gabriel Magalhães, vai na Boas Novas Church, né? A nossa igreja fica na Barão Homem de Melo. E nos treinos, aí tromba na rua com a gente, né, Bia? Com Correndo, certeza. Belvedere, Vila Lagoa da Serra, Seca, é. Lagoa Seca, fazendo os treinos de corrida. E aí tem várias provas que a gente faz ao longo do ano. Tem alguma aí? Alguma... Preparação à próxima, Ironman Cascais, Portugal. Quando que é? 19 de outubro. Essa aí então, B. Quem sabe, né? Aí, Quem ó. sabe. Vai com a peita alos, assim, ó. Pum. Pronto. Mentira. É, pode ser também, mas eu tô com uma peita esquecida lá no, Ah, mentira, no você não consultório. pegou. Não peguei, eu vou pegar ainda. Então dá pra subir com ela. Vou pegar. Mas você já pega. Ele vai meio alas, meio top fit. Meio né? top fit. Alos fit. Alos Fit. Bom demais. Então, Top Fit Academy, Academy, BN, BN, Legendários. Legendário e na Esporte. rua aí, na rua, no Dois Belvedere. do por aí Gabriel. vai. Pronto. É isso então, pessoal. Só isso tudo, Pedro Só isso Vassalo? Ô, George Kennedy, deu quanto tempo aí? É. Meu Deus. Isso foi bom. Vocês falam demais. mano. Ah, mas foi bom. Tinha muita coisa ainda pra falar ainda. Se não deu, põe no 2x, né? Perfeito. Tem que colocar esse aviso no começo. Coloca no 2x. Gabriel, Sensacional. muito obrigado. Muita coisa ainda pra gente poder bater papo, conversar, seguir em frente. Vamos voltar aí de Moçambique. Então, você que está ouvindo esse episódio aqui hoje, nós estamos nesse momento em Moçambique, vivenciando um pouco disso tudo que o Gabriel trouxe. Segue aí, acompanha. Né, pro B não puxar minha orelha. Segue a gente aí no Instagram da Alus. Qual que é? alus.br. Você está ouvindo esse podcast aqui pelo Spotify, ou então pelo YouTube, se inscreve, segue a gente no Spotify e acompanha que tem muita história bacana pela frente ainda. Muitas pessoas aí com muita história inspiradora por vir. E é isso. Perfeito. Ficamos até a próxima. Valeu. Valeu, let's bora. Obrigado. Tamo Valeu. junto.